pessoal, está começando mais um Unicast, o seu podcast sobre gestão, negócios. Neste especial mês, né, Henrique? Vamos falar sobre sustentabilidade com a nossa professora. Me chamo Rafael. E eu sou Henrique e hoje estamos com uma convidada muito mais que especial, a nossa professora Isabel. Ela que é bióloga, professora aqui da Unileão e é também diretora-geral do PEAS, é o nosso projeto sustentável da Unileão. Professora, seja muito bem-vindo ao Unicast. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre sustentabilidade, Comitê de Sustentabilidade e o Programa de Educação Ambiental e Social, que é o PEAS. E para começar, conta pra gente um pouco da sua trajetória, como surgiu a sua formação, como que aconteceu. Conta um pouco pra gente da sua história. Sou bióloga formada pela Universidade Regional do Cariri. Quando terminei meu curso de biologia, eu não quis muito saber de ser professora e eu fui ser empresária. Então, eu trabalhei muito nas empresas, dei treinamento, coloquei minha própria empresa, montei uma equipe de vendas. Depois eu fui fazer propaganda médica e dentro da propaganda médica eu comecei a dar aula para os propagandistas. E aí eu descobri a vontade de dar aula de novo e estudar. E vim estudar na Unileão. E quando eu estava fazendo um MBA em administração de empresas, porque eu trabalhava com marketing e propaganda, eu fui convidada para dar aula no curso de administração e isso tem 22 anos. E quando eu estava já cursando, ou dando aula no curso de administração, eu passei no mestrado na UFCA em Desenvolvimento Regional Sustentável. E aí, enquanto aqui na graduação eu dei aula nos cursos de administração, de biomedicina, de fisioterapia, de enfermagem e de ciências contábeis, e agora dou aula na medicina também, daqui da Univers. E nesse interim eu passei no mestrado na UFCA em Desenvolvimento Regional Sustentável. Então, quando eu terminei o mestrado, o professor Jaime me convidou a cuidar da sustentabilidade da Unileão, porque esse campus Lagoa Seca estava terminando de ser construído, e esse campus ele tem uma pegada toda de sustentabilidade desde a sua arquitetura. Ele tem madeira reflorestada, ele tem estação de tratamento de água, ele tem 3.000 placas solares, que agora temos uma ampliação com mais 3.000 placas bifaces, então até o final do ano a gente está plenamente de energia renovável e sustentável de energia solar, sem ter mais que utilizar-se de energia suja, né, de energia de termoelétrica, nem de energia proveniente de outras fontes. Então nós temos hoje toda essa pegada. Então a gente já tinha essas ações, só que não tinha o registro dessas ações. Então, a intenção de construir um comitê de sustentabilidade aqui na Unileão foi exatamente para fazer o registro e monitoramento dessas ações. Para tanto, foi criado, o comitê de sustentabilidade. Show de bola. Geralmente a gente tem pouco contato com a sustentabilidade, né? Geralmente você só tem os primeiros contatos com a sustentabilidade se você tiver num ciclo de pessoas que estão inteiradas, ou então pessoas que buscam, conhecer mais a sustentabilidade. Então a nossa pergunta à professora é: qual os primeiros contatos com projetos sustentáveis que você teve e se teve algum momento marcante, que despertou aquele olhar sobre a sustentabilidade? O que a sustentabilidade realmente me chamou a atenção, Acho que a partir do curso que eu escolhi para minha base de formação, que é biologia, nós temos várias disciplinas relacionadas à sustentabilidade: educação ambiental, ecologia 1, ecologia 2, botânica, zoologia. Então eu tive contato com isso a minha graduação inteira. E depois fui para as empresas. Então, quando eu juntei as empresas com a minha formação básica, eu comecei a montar disciplinas de gestão social e ambiental, que depois passou a ser só sustentabilidade, ESG, Então, quando eu comecei a dar aula no curso de administração, já foi com essa intenção, entendendo a natureza de uma forma como bióloga, entendendo como as empresas funcionam e entendendo que isso pode andar lado a lado, assim como diz Barbieri, Não deve ser uma disputa, mas deve ser um alinhamento entre desenvolvimento e crescimento econômico. Não deve ser ou você cresce ou você protege o planeta. De jeito nenhum. Isso tem que acontecer ao mesmo tempo para poder existir planeta e para poder existir empresas. Então, eu sempre fui uma apaixonada
pela sustentabilidade e por todos os termos que a envolvem, por todas as coisas que a envolvem, né? Eu respiro sustentabilidade dentro das suas 3 vertentes. Perfeito. Agora, nessa mesma linha, vamos falar um pouco sobre o PES, né? O que é o PES, para o pessoal que está em casa que ainda não entende. Vamos falar um pouco sobre o PES, o que é o PES, como surgiu. Fala para a gente um pouco. Sim, então, diante da criação de um comitê de sustentabilidade dentro da universidade, a gente viu que tinha que abraçar, ter todos os braços, porque um sistema ele tem que integrar todas as suas dimensões. Então, aqui a gente tem a dimensão pedagógica e tem a dimensão organizacional. Na dimensão organizacional, a gente trabalha a gestão sustentável com os colaboradores e todos os índices de recursos, né? Água, resíduos e energia, como também outros projetos sociais. E faltava a gente abraçar o pedagógico. Então, como é que a gente abraçou o pedagógico? A gente criou um programa chamado Programa de Educação Ambiental e Social. Ele é um programa de extensão. Então, esse programa ele foi cadastrado no nosso núcleo de pesquisa. E dentro do PES existem o projeto de todos os cursos. Então, hoje nós atuamos com 10 cursos, nós temos 10 projetos. Cada projeto envolve um professor coordenador e 10 a 15 alunos. Né? Então, esse grupo, então a gente, veja, nós temos hoje 10 professores envolvidos e, em média, mais de 100 alunos. E essas pessoas envolvem a comunidade acadêmica e também a comunidade externa, porque a gente também precisa impactar a comunidade, né? A gente precisa levar a sustentabilidade para fora dos muros da faculdade. Então, ele nasceu porque, primeiro, a gente tem que abraçar esse lado acadêmico, para cumprir também uma legislação, que é a Lei de Educação Ambiental, que é a Lei 9795/99. Essa lei diz que a educação ambiental ela tem que perpassar todos os níveis de educação, desde a educação no ensino infantil até o ensino superior, em todas as suas vertentes, de forma disciplinar, ou seja, curricular, no currículo mesmo da grade, pode ser de forma transdisciplinar, né, entre disciplinas, pode ser de forma interdisciplinar, né, mas que precisa existir em toda a formação de ensino superior, seja qualquer curso. Então, para cumprir essa lei, também aqui na Unileão, a gente tem, em todos os cursos, a gente tem uma disciplina relacionada à sustentabilidade, mas também tem os projetos de extensão, tanto na curricularização da extensão, como também em projetos paralelos, né? Então, o PES é um projeto, é um programa que abrange todos os cursos, né? Alguns professores e alguns alunos e a comunidade. E esses projetos, eles precisam estar alinhados com o curso. Então, não pode ser uma coisa que esteja fora da vocação do curso. É por isso que a gente não colocou um institucional para colocar todos os alunos juntos. Cada um tem que saber como a sua profissão vai trabalhar a sustentabilidade. Por isso que tem o PES Administração, PES Contábeis, PES Medicina, PES Odonto, para que cada um desenvolva esse projeto dentro do seu curso. Show de bola. Você falou bem, né, sobre o PES, né, que está dividido nos demais cursos, também dividido, que abrange a comunidade. Então, qual é a importância do PES para nós, alunos, né, a Unileão, e também para a comunidade? Como você definiria esse impacto, né? Poderia te devolver essa pergunta, porque é a sua visão como aluno, mas eu vou dizer qual a minha percepção acerca disso, ok? Eu acredito que a sustentabilidade ela precisa estar presente dentro das nossas atitudes. A gente precisa entender que o processo planetário e o que o planeta Terra está passando nesse momento é um momento muito crucial. As mudanças climáticas elas estão aí gritantes. A cada ano o planeta ele fica mais quente. A ação antrópica é uma coisa muito forte dentro desse processo, então é a ação do homem que está realmente fazendo com que haja esse aquecimento global, com que o planeta fique mais quente. E essa ação antrópica do capitalismo também, né, como Alberto Acosta fala, né, essa guerra do capital para que haja capitalismo de todo jeito, para que haja empresas aparecendo de todo jeito, sem respeitar o meio ambiente, desmatando, passando por cima de pau e pedra. Então, assim, existe esse processo das pessoas não respeitarem a natureza. Então, por conta disso, a gente tem que buscar essas raízes e entender que se a gente não respeitar o planeta, não vai ter planeta para a gente ganhar dinheiro. Eu sei que muita gente não tem essa consciência ou acha que são inverdades ou são irracionalidades ou até utopia.
Mas eu acredito, né? Embora seja muito julgada muitas vezes por acreditar, mas o autor Alberto Acosta, ele fala muito, dentro desse processo ele diz assim: mesmo que eu soubesse, isso é uma citação dele, né? Mesmo que eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, mesmo assim eu ainda plantaria a minha macieira. Então, assim, mesmo sabendo que o mundo está desordenado, que eu sozinha não posso fazer nada, mas eu posso fazer minha parte, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar falando. E onde tiver uma árvore que precisa ser preservada, eu vou preservar. Onde tiver um lugar para plantar, eu vou plantar. Onde tiver para distribuir mudas, eu vou distribuir. Onde tiver um copo descartável que eu não precise usar, eu não vou usar. Mesmo que eu seja criticado. Nesse instante, na cantina ali, foi tão engraçado, o menino veio servir o macarrão num descartável, com um garfinho descartável. Eu disse: você podia me dar o garfinho retornável de inox? Aí ele disse assim: posso sim, professora. Aí eu disse: eu devia ter feito a mesma coisa. Eu disse: por quê? Porque isso aqui, 10 segundos, 15 segundos, ele vai pro lixo. E ele não vai ser reciclado. E ele vai ficar 200 anos aqui. Então, assim, são atitudes tão simples. Se 10 pessoas fizerem isso, 20 pessoas fizerem isso. Então, são ideias, às vezes, que a gente nem pensa que pode ter um impacto, mas que tem. Mas isso tem que estar incorporado dentro da sua natureza, né? Dentro da sua atitude, dentro do que você acredita. Com certeza. A gente sabe que todo projeto tem seus desafios, né? Eu queria perguntar à senhora quais foram os desafios do PEAS, o que o PEAS enfrentou até agora, até o momento. O desafio de um programa de sustentabilidade, eu acho que ele é o mesmo em qualquer lugar, porque existem pessoas que têm uma sensibilidade maior para também pensar dentro dessa mesma corrente de pensamento, de acreditar que você faz parte desse planeta, que a sua natureza depende de você respeitar a natureza do outro e respeitar o seu meio, de você proteger, de você ter uma atitude diferente de todas as pessoas, do que é convencional, né? De atitude simples como não usar canudo, de não usar descartável, de poder preservar, de não desmatar, de não cortar árvore na frente da sua casa, de deixar um pedacinho verde dentro do seu quintal, em vez de passar cimento em tudo, de fazer sua própria horta, de comer mais naturalmente, né? Então, o desafio é tornar as pessoas mais sensíveis a esse aspecto. Não são todas as pessoas que têm, porque o capitalismo, ele entra muito fortemente na vida das pessoas. As pessoas querem dinheiro a qualquer custo, mesmo que custe sua saúde, mesmo que custe sua alegria, ou qualquer coisa que lhe diz respeito. Mas essa vida, ela passa muito rápido, e a gente precisa entender que a gente precisa deixar esse planeta para as futuras gerações. Então, eu acho que o maior desafio é a educação, fazer as pessoas conhecerem, porque eu acredito que muita gente não adere à sustentabilidade porque não conhece. Então, eu acredito que a educação ambiental, ela é uma chave que poderia desvencilhar esses corações que ainda não têm sensibilidade a entender que a natureza faz parte da vida deles, que a gente só tem um planeta para plantar, para colher e para jogar nosso lixo. Porque a gente não joga, quando a gente joga fora, a gente joga no mesmo planeta que depois a gente vai plantar e a gente vai colher. A gente precisa tornar mais sensíveis, as pessoas precisam ter essa sensibilidade de entender que a gente está na mesma bola. Com certeza. E aproveitando, como a gente, né, alunos, professores, e também a galera de fora que está nos assistindo também, a gente pode engajar mais, não é verdade? Então, quais ações o PEAS desenvolve que a galera pode se engajar mais, e o que mais vocês precisam hoje? Hoje nós temos vários projetos rodando, né? Cada um no seu curso. São projetos maravilhosos, minha gente, assim. O PEAS Odontologia, ele tem feito um trabalho trocando escovas plásticas por escovas de bambu. Inclusive vai ter uma ação na Semana do Meio Ambiente, onde eles vão fazer essa troca. Quem quiser traz para eles tirarem o plástico do meio ambiente, coloca para reciclagem e fala sobre como é importante trabalhar a escova de bambu. O trabalho da psicologia é fantástico, eles estão fazendo debates sobre Alberto Acosta no livro Bem Viver, como também eles vão fazer um grande evento aqui onde eles vão fazer trocas. Você vai trazer da sua casa as coisas que você não usa mais para não ficar empilhada e vai trocar com alguém aqui, ou alguma coisa que ele queira também. Então vai ser uma grande feira de troca para poder não incentivar tanto o consumismo, mas que você pode fazer as pessoas utilizarem coisas que você já tem em casa e outra pessoa também tem. Nós temos o PEAS ADM, que trabalha, né, com a coleta de óleo de cozinha, e esse dinheiro ele vai ser transformado em ações sociais para o IACC.
A gente tem o PES Biomedicina, que trabalha com o Laboratório Vivo de Plantas Medicinais. Eles estão fazendo uma grande divulgação para que as pessoas utilizem mais as plantas medicinais. Ele tem um horto no Campo Saúde, onde eles cultivam as próprias plantas, eles fazem testes e eles vão fazer chá científico para divulgar essas práticas das plantas medicinais, né? E diversos outros cursos fazem as suas ações, né? E essas ações, elas são divulgadas dentro do curso, são divulgadas nas redes sociais e as pessoas sabem que a gente está trabalhando a sustentabilidade dentro da nossa construção acadêmica. Perfeito. Entrando novamente no PES ADM, como a senhora falou, que inclusive vem trabalhando bastante, né, o descarte correto de óleo e tudo mais. Professora, por que é importante, quero perguntar para a senhora, por que é importante a gente conversar sobre isso? Rapaz, o óleo de cozinha descartado inadequadamente, ele faz desastres no nosso saneamento e no solo, né? Uma gota de óleo, ela pode contaminar até 60 mil litros de água, uma gota, né? Eu não sei se é esse dado corretamente, mas é basicamente essa proporção. Então você imagine que a nossa tubulação de água e esgoto, ela é toda embaixo da terra. Se você descarta inadequadamente um óleo de cozinha e ele pega uma encanação de água, ele vai contaminar a água. Se você jogar no saneamento, sem saneamento no meio da rua, ele vai impermeabilizar solo e vai contaminar solo. Não vai tornar aquele solo infértil. Se você colocar na rede de saneamento, na pia da sua cozinha, ele pode entupir o saneamento e dá muito trabalho, porque quando você entope com óleo, uma vez eu vi uma palestra da CAGES, ele dizendo que o maior grau de interrupção dessas canalizações de esgoto é de óleo de cozinha. E ele tem as filmagens e as fotos do bolo de óleo coalhado que ele tira de dentro das tubulações. E quando tem um entupimento desse, os esgotos e os bueiros ficam jorrando aquele fétido no meio da rua. Fora que um esgoto vai atrair insetos vetores de doenças, vai aumentar virose da mosca, doenças por veiculação hídrica. Então, assim, só tem ponto negativo você descartar o óleo incorretamente. Quando você descarta corretamente, ele pode se transformar no sabão de cozinha, que você pode fazer na sua própria casa, mas quem não quer fazer, só separe e doe para alguém, que no caso do projeto PES ADM, doa-se para esse projeto e esse projeto faz a doação, né, para o sabão Joá, que vai transformar ele em sabão e vai comprar esse óleo e esse dinheiro ele vai para alguma entidade social, né? Então, é realmente um ciclo fechado, é um ciclo que a gente chama de economia circular, né? E que bom que todo mundo fizesse isso. Se você começar a imaginar um pouquinho a quantidade de óleo que os restaurantes usam, pegam 3 restaurantes, quanto de óleo eles usam por dia? Para onde é que é descartado aquele óleo? Aqui na própria universidade, para onde é que é descartado? Você vai naqueles pastos, vá na Praça Padre Cícero, tanto de gente que tem fritando batata frita e pastel, para onde vai aquele óleo? O óleo do shopping, com aquele tanto de restaurante ali dentro, eles estão indo para onde? Então, assim, precisava ter uma conscientização grande de saber o que fazer, como coletar e fazer essa roda girar, para que esse óleo ele não vá para os esgotos causar todo esse dano para a água, para solo, para o esgoto e trazendo prejuízo também para a rede de abastecimento de água. E é impactante, né, a forma com que o óleo e com a nossa educação, né, a nossa educação mesmo na questão do descarte de óleo, a gente acaba jogando realmente no esgoto. Geralmente a gente não tem uma educação primária, né, sobre o descarte correto do óleo e a gente acaba cometendo esses erros, né? Então, talvez seja mais viável e trabalhar mais essa questão da educação, né, nas escolas, assim como a gente também trabalha na universidade, né? Assim como a senhora como professora leva para a sala de aula, né, essa questão do descarte correto, seja do óleo, seja do plástico, seja do papel, né? É diversificado, né? O nosso lixo, então ele tem que ir para algum lugar, né? Então que a gente tome consciência e saiba o descarte correto, né? Para onde esse óleo tem que ir, né? É muito importante essa conversa, porque a senhora como professora trouxe dados para a gente que muitas pessoas, pessoal de casa, às vezes não sabe o que um pouco de óleo, até mesmo menos que 1 litro de óleo pode causar.
e aí às vezes a gente acaba cometendo erros gravíssimos, que inclusive jogar no ralo às vezes é pouca coisa, só vai para ali, mas aquele só vai para ali. Junta com o outro, descarte do outro. Exatamente. E faz esses coalhados que ficam aí entupindo os bueiros, né? Os Verdade. E era mais uma pergunta que na sua fala acabou respondendo, né, pra gente, e foi ótimo, gerou realmente, né, esse nosso gosto de procurar entender cada vez mais, né? Com certeza. E com o PES ADM, entrando nessa mesma linha, com o PES ADM, ela vem se dedicando muito a esse tema, né? Inclusive com o nosso ponto, Ecoponto, que está ativo aqui na Unileão, né? Professora, como tem sido essas ações e como a gente pode trazer a comunidade, não só o pessoal daqui da instituição, como a gente pode trazer o pessoal da comunidade para fazer o descarte no nosso Ecoponto e tornar isso mais ativo? Eu acredito que, assim, primeiro você tem que conscientizar as pessoas aqui da Unileão, das cantinas, dos outros cursos, da outra unidade, que também tem aluno na unidade de saúde. A gente tem um comércio informal aqui fora, uma série de quiosques que também pode ser instruída a fazer o descarte correto e deixar também aqui, né, fazer a doação. A gente pode fazer algum evento e colocar a entrada como o óleo, né, uma roda de conversa, alguma coisa, e a pessoa gerar um certificado. Né, tudo que for proporcionar a educação, impactar a comunidade, a gente pode fazer. No dia que tiver a clínica escola ou núcleo de prática jurídica funcionando, né, fazer uma fala lá, né, juntar 5 minutos, falar um pouquinho sobre aquilo e dizer que aqui tem um ponto. A gente tem que divulgar, né, divulgar nas redes sociais. Quanto mais informação a gente gerar, mais educação a gente vai fazer com que essa população ela consiga fazer o descarte correto, né, do óleo, que é a nossa intenção, né, de não poluir água nem poluir solo. É engraçado, desde o começo, a senhora falou nas suas falas, né, que quando saiu da faculdade, com aquele entusiasmo e com essa gama, né, essa garra de levar essa questão da sustentabilidade para as empresas, né. Então, falando um pouco sobre essa questão da sustentabilidade empresarial, a pergunta além do impacto individual, aqui as empresas, né, têm um papel gigante nessa pauta ambiental, principalmente agora, questões de selo da SCG, né, que buscam bastante. Então, saindo um pouco desse ambiente acadêmico e do ambiente empresarial, né, qual a importância, professora, da sustentabilidade dentro de uma empresa hoje em dia? É gigante. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou a pessoa que acha que a coisa mais importante é a sustentabilidade. Primeiro porque ela tem as 3 vertentes, né? Social, econômico e ambiental. Então, está tudo incluído. A sustentabilidade, ela precisa estar no topo, né? O ESG, hoje, é uma prática das melhores organizações. Eu tive agora em São Paulo, no Encontro Nacional de Educação Privada, participando de uma conferência onde várias instituições de educação participaram, e a Unileão ficou no top 3 de gestão sustentável, né, uma gestão de inovação. Foi um prêmio que a gente ganhou, um prêmio de gestão nacional em educação, com as nossas práticas sustentáveis e o PES. Né? Então, o PES e a gestão sustentável da Unileão, ela foi premiada nesse encontro nacional, agora no mês de março, né, em São Paulo. Então, por aí a gente tira o quanto é importante. Tinham outras práticas que estavam concorrendo com relação à gestão, mas a prática de sustentabilidade, diante dos 9 avaliadores que analisaram 90 iniciativas de 90 instituições diferentes, eles escolheram a sustentabilidade da Unileão como um top 3, como uma das mais importantes do Brasil. Eu tenho muito orgulho de participar de uma instituição do sul do Ceará, foi a única instituição no Ceará que ganhou o PGNE, que foi no GEDUC, que é um Encontro Nacional de Educação. Então, isso já coloca a Unileão num patamar de que ela valoriza a sustentabilidade. Qual é o nosso outro projeto com relação às empresas, né? O nosso Comitê de Sustentabilidade, a gente tem um programa de fazer visitação às empresas. A gente visita e dá treinamento com relação à sustentabilidade. As empresas nos procuram e a gente vai fazer a educação ambiental nas organizações. Assim como nós recebemos estudantes aqui, esse ano nós recebemos mais de 25 mil estudantes para mostrar todas as mostra a instituição e mostra as práticas. E hoje nós somos, né, um caso de sucesso. Por exemplo,
A turma do mestrado de Educação Ambiental do IFCE veio fazer uma visita das nossas práticas, a gente faz a visita técnica. O curso de Eletrotécnica, de Gestão e Manutenção também do IFCE a gente recebeu. Crianças a gente recebe para mostrar a sustentabilidade, porque a Base Nacional Comum Curricular, né, tem a sustentabilidade e a educação ambiental. Então eu recebo turmas do 9º ano, recebo professores da CRED, eles querem saber como a gente trabalha para eles trabalharem em sala de aula. Então hoje a gente é referência, né, fazendo intersecção entre escola, empresa e universidade. A gente é referência na educação ambiental e na sustentabilidade e a gente faz esse tipo de educação também. Perfeito. A gente conversando sobre isso, querendo ou não, ainda vai ter pessoas que não vai saber mais ou menos como é esse impacto, né? Já nessa linha do empresarial, né? E eu gostaria de perguntar à senhora novamente, como professora, você acredita que a prática sustentável pode realmente gerar valor e fortalecer a imagem da empresa? Não só Claro, eu acabei de te falar que a gente ganhou um prêmio, né? Então fortifica demais a imagem de uma empresa, porque teve uma pesquisa que saiu, não sei se foi na revista Exame, eu acho, se eu não me engano, ou foi Exame ou foi Você S.A., que fez uma pesquisa com o consumidor. Se você opta por comprar produtos sustentáveis, e mais de 80% das pessoas disseram que optam por comprar produtos de empresas que trabalham a sustentabilidade, né? Então hoje só não trabalha com sustentabilidade quem não quer entrar no que o mercado está propondo, porque a maioria das pessoas está buscando essa sensibilidade. Hoje o consumidor ele está muito exigente, né? Então a gente vê assim, quando tem produto que é testado em animal, já tem pessoas que não compram. Quando Sim. tem um produto que ele sabe que tem agrotóxico, aquela empresa não vende mais, né? As pessoas estão procurando isso, né? É muito individual, mas vai gerar que vai trazer um produto coletivo, porque é por sua própria saúde, mas se muitas pessoas fizerem, isso vai dar um impacto coletivo, onde vai melhorar a alimentação das pessoas, porque as empresas vão ser mais responsáveis com relação a isso, e vai melhorar também a imagem das empresas, né? Então vai melhorar o planeta, né? Sim, e aí é uma rede, né? E tudo melhora. Podemos colocar isso como praticamente o ponto principal para uma empresa chegar ao sucesso. Né? Considero. Uma empresa bem mais sustentável, é um pensamento bem individual meu, mas eu acredito. É interessante a gente ver esse lado, né? Porque a gente está num mundo em constante evolução, Sim. né? E o progresso está vindo assim, uma coisa nova por cima da outra. E é interessante a gente ver pessoas que tenham esse pensamento, né? Com a preocupação com o meio ambiente, com comprar algo sustentável. Inclusive, algo interessante que a gente observa bastante, né, aqui na faculdade, são as questões das garrafinhas. Essas garrafinhas térmicas mesmo, né? Sim. Que as pessoas pensando nessa questão de sustentabilidade, na questão do ambiental, pararam de consumir as garrafas PETs, então agora aderiram às suas garrafinhas, né? Então isso é algo interessante. A gente processa que é um processo de educação, né? E Sim. assim, um vai fazendo, o outro vai fazendo, hoje a maioria das pessoas andam com sua própria garrafa. Então isso já diminui o impacto no meio ambiente, né? Com certeza. Essa questão de como você vê o papel da educação ambiental, acredito que ela já respondeu pra gente, né? E acredito que o pessoal de casa também. Dá para transformar essa mesma realidade através do conhecimento? Claro que dá, né, professora? É que a gente estava falando, a partir do momento que a educação entra na sua mente e no seu coração, você passa a ter atitudes diferenciadas, né? Diferente de quando você lê um texto, de você vê uma disciplina que você não pode praticar, né? Então, quando você lê um texto de educação ambiental, que você sabe que as suas atitudes elas podem fazer com que o planeta fique mais aquecido ou não e que isso vai trazer problema para a população ou não, você pode mudar a sua atitude. Quando você muda a sua atitude, muda o seu pensamento, né? Você começa a se comportar diferente, a ver as coisas acontecerem de forma diferente. Às vezes a gente se sente meio solitário na sustentabilidade porque não é todo mundo que pensa. Mas se a gente pensar assim, ninguém faz. A gente sempre tem que pensar que tem mais gente fazendo com a gente para poder a gente fazer essa diferença para o planeta. Com certeza. Queria pedir a senhorita como falar um pouco para a gente, no caso, pedir uma mensagem para o pessoal para a pessoa que quer iniciar a construir uma vida sustentável, uma empresa sustentável e não sabe por onde começar.
Que frase a senhora pode deixar para essa pessoa, para ela saber mais ou menos quando ela começar? Eu acredito que a gente precisa começar pelas pequenas atitudes na sua própria casa, economizando energia na sua própria casa, economizando água, economizando papel, tendo cuidado na sua ação consumista, comprando o mínimo possível, só comprar aquilo que você for utilizar, porque tudo que a gente compra, ele provém de matéria-prima, de água e de energia das empresas, então a gente só deve comprar aquilo que a gente for realmente usar. Então, começar a filtrar a nossa atitude consumista, né, que isso também é importante. Então, quando a gente começa a ter essas atitudes diárias, a gente vai levar isso para as empresas que a gente trabalha. E a gente vai passar a ser exemplo. E aí na empresa também a gente vai economizar os recursos daquela empresa. Aquela empresa ela vai ter mais lucro porque eu não estou usando tanta água, não estou usando tanta energia, nem estou usando descartáveis. E aí quando a gente faz essa diminuição de utilização de recursos, a gente está melhorando o planeta. Então veja que é de pequenas atitudes que se transformam em atitudes que fazem um pensamento acontecer, né? E aí se todo mundo conseguir fazer isso e a gente não pensar que está sozinho e começar a fazer, outro vai fazer, na sua casa vai fazer, e aí daqui a pouco todo mundo vai estar nessa corrente do bem. Eu acredito muito nisso. E a frase que eu deixo é a que eu já falei, do Alberto Acosta, que eu acho que é a minha frase do momento, né? Se eu soubesse que amanhã o mundo acabaria, mesmo assim eu ainda plantaria a minha macieira. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Tá vendo aí, pessoal? Essa é a professora Isabel. Então, é isso, pessoal. A gente agradece muito a presença da professora Ana Isabel, né, a nossa professora, que a gente teve o prazer de ter aqui conosco. É um papo incrível, cheio de aprendizado, né, e de motivação. Que vocês estejam também motivados. Com certeza. E que vocês tenham realmente conhecido essa área de sustentabilidade, como a sustentabilidade ela pode transformar as nossas vidas, não só as nossas vidas, mas para as suas empresas, o pessoal que é empresário, que pretende ser empresário futuramente, já sabe o ponto principal onde você deve investir, né? E você que gostou, já curte, já deixa o seu feedback aqui pra gente, manda para aquele seu amigo que precisa ter esse tipo de conhecimento, né, professora? E é muito importante e vai agregar muito no conhecimento e na profissionalização de vocês. Então segue as nossas redes sociais, o @PERSADM, né? E a Unicast Leão. E segue também a professora Isabel, né? Seu arroba. Quiser falar, professora? Isabel Sustentabilidade. Ó, mas não poderia ser melhor, né? É isso aí, pessoal. Vamos aprender bastante com ela, viu? Tchau. Obrigado.